Bom dia, minha gente! E aí, quanto tempo? Então, meu povo, vou aproveitar o domingueira que eu tô aqui, né? De boas, mais tranquila. Durante a semana a coisa está mais corrida. Suzy, bom dia! Muito bom dia, Maria Júlia, Kaiser, Bruna Araújo. Minha gente, quero falar hoje sobre, né? Vou começar a tentar fazer lives aos domingos, já que dia de semana eu tô falhando miseravelmente. Mas quero trazer o compilado do que eu tratei lá no Clareia Club. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu tenho os áudios diários, áudios gratuitos, inclusive, onde cada semana, né, dentro de um grupo de WhatsApp, eu trato sobre um tema importantíssimo para fazer uma expansão psicológica, tá? Só que esses áudios, eles não passam de 5 minutos, né? Então, às vezes, eu quero destrinchar melhor o tema. E aí eu vou aproveitar essas lives semanais para aprofundar um pouco o tema que eu trouxe lá no Clareia Club, tá? Quem quiser receber os áudios, é só botar eu quero aqui nos comentários ou, né, no direct, que tu vai receber o link para receber os meus áudios diários. Tá, gente? Então, né? Lá nós somos centenas de pessoas, tá? Então, centenas de pessoas todos os dias nós fazemos lá uma respiração profunda, a oração para direcionar o nosso dia, para elevar nosso espírito. E aí eu trago, então, uma expansão psicológica, um tema para fazer uma expansão psicológica. E o tema dessa semana, gente, semana passada, no caso, né? Foi a sanidade começa na verdade, tá? E eu quero começar a trazer aqui, né, algumas ferramentas, digamos assim, pra gente não se deslocar da realidade, gente. Porque às vezes nós estamos vivendo quase que uma loucura. Sabe aquela pessoa? Quantas vezes na clínica eu vou atender uma pessoa, a pessoa ela tá viajando na maionese, ela tá cheia de neurose, tá cheia de obsessão, e ela não consegue encostar, entende? Na realidade, como se ela se deslocasse. E eu até digo pros meus clientes, olha, me usem como âncoras, né? Como uma âncora. Como se tu pudesse, de fato, né, me usar para te ancorar na realidade. Então, sabe, a pessoa às vezes ela tá totalmente perdida na vida, perdida nos seus pensamentos, quase beirando uma loucura, né? Totalmente, sabe aquelas pessoas neuróticas, né? E eu quero ensinar hoje algumas ferramentas pra gente conseguir se instalar na realidade de novo, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero trazer, minha gente, né? Pra gente começar a devagarinho entender como se instalar na realidade, né? E entender que a sanidade, ela começa, na verdade. E aqui, gente, vamos entender um ponto, né? Verdade é uma face da realidade, tá? Então, nós temos a realidade, tá? A gente nunca vai conseguir conceber toda a realidade ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu vejo uma parte dela. Quando eu olho para, né, alguma coisa na minha frente, quando eu tento captar a realidade, eu consigo enxergar uma parte da realidade. Então, verdade é uma parte da realidade, tá? Então, aqui pra gente vai servir como sinônimo, tá? Então, vamos entender. A sanidade, ela começa na verdade. Verdade é uma face da realidade. Por isso que eu falo se instalar na realidade, tá? Então, o que acontece, gente? Quando a nossa mente, ela começa a se afastar da realidade, tá? Que a gente começa a pensar demais, a criar um castelo de neurose, a gente vai se esgotando. A nossa energia, ela vai se esvaindo. É como se fosse um dreno, né, de energia mesmo. A pessoa diz, Tati, eu não consigo fazer nada, eu tô sempre procrastinando as coisas. Sim, criatura. Porque tu tá te deslocando da realidade. Então, a nossa mente, ela não pode se afastar da realidade. E é muito fácil, gente. Porque é difícil, tá? É muito difícil, somente usando os sentidos, tu te afastar da realidade. Então, abre o teu olho, abre o teu ouvido, né? Toca em alguma coisa, tu vai dizer, não, tá, beleza, aqui eu tô instalada na realidade. Agora, quando tu fecha o teu olho, quando tu tampa o teu ouvido, quando tu te afasta do mundo material concreto e tu vai pra dentro da tua cabeça, deixa eu te falar, é assim, ó, é um instalar de dedo pra tu virar assim, ó, uma pessoa que não está mais instalada na realidade. Os nossos pensamentos, eles vão inflando, gente. E a gente vai saindo, se deslocando da realidade. Então, ficar remoendo ideias, gente, ficar imaginando o que o outro tá pensando, isso angustia demais. E às vezes não tem nada a ver, tá? Às vezes tu não tá, né? Ficar ensaiando falas, por exemplo. Quantas vezes, gente, quantas horas as pessoas pedem ensaiando diálogos que nunca vão acontecer? Às vezes de coisas que já passaram. Ai, mas e se eu tivesse falado aquilo? E se eu tivesse falado aquele outro? E se eu tivesse feito diferente? Isso, gente, é um deslocamento da realidade. Entendem? Então, às vezes vocês estão aí, passando 2, 3 horas, né? Fazendo um castelo de neurose. Mas se eu tivesse feito, criatura, já passou. Tu não vai conseguir editar o passado. O que tu tá fazendo? Tu tá te deslocando da realidade. Então, tu fica preenchendo a tua cabeça, às vezes, com planos, tá? Com diálogos que nunca vão sair de dentro da tua cabeça.
Bom dia, Fernando Almeida. Seja muito bem-vindo. Então, o primeiro ponto, gente, é nós aproximarmos os nossos pensamentos da realidade. Olha, quando veio esse ensaio de diálogo, quando veio essa coisa, será que a pessoa pensou isso, pensou aquilo? Será que tá pensando... O que tu vai fazer? Tem que tentar passar pelo filtro da verdade. Olha o quanto que isso é verdadeiro e quanto que é falso. O que existe aqui de atos e fatos para eu me agarrar, para eu não ficar viajando na maionese por horas e horas e horas. E no final das contas te tornar uma pessoa muito mais insana, porque o outro olha assim, não viaja, meu. Não viaja, isso nem é nada assim, entendeu? Tu vai te tornando uma pessoa, né, insana, os teus pensamentos, e completamente produtiva no fim das contas. Então, minha gente, né, é como a gente querer montar um quebra-cabeça dentro da nossa, né, dos nossos pensamentos. É um construto onírico, tá? Tu tá montando um quebra-cabeça. Só que tu tá mirando numa imagem, enquanto na verdade tu tá usando pecinhas de outro quebra-cabeça. E quando tu termina de montar aquilo, tu diz, não era o que eu tava pensando. Sim, criatura, tu tava totalmente deslocado da realidade. Tu tava tentando encontrar, né, uma solução com coisas que não estão na realidade. Pronto. Por mais que a solução apareça dentro da tua cabeça, ela não vai estar colada na realidade. Ah, então eu entendi. Aquela pessoa quis dizer tal coisa. Aí quando tu vai constatar mesmo com a pessoa, que viagem, meu, nem pensei nisso daí. Aí vocês perdem horas e horas e horas fazendo, entende? Esses raciocínios que parecem lógicos, que vão levar a algum lugar, só que não, né? Porque quando vai testar, eu digo assim, né? Quando vai tentar encaixar isso aqui que tá na nossa cabeça na realidade, dá zebra. Não vai. Então, gente, a primeira coisa é tentar, né, aproximar os nossos pensamentos da realidade, passando pelo filtro da verdade. Olha, o que eu estou pensando? Quanto existe de atos e fatos nisso aqui? Ou eu tô só viajando na maionese? Eu tô só viajando na batata? Ou eu tô só com hipóteses aqui alucinantes que estão me neurotizando, entendeu? Me tornando uma pessoa obsessiva e louca no fim das contas. Porque tu olha que loucura, né? Uma loucura banal, mas é assim que a gente começa a se deslocando da realidade através de pensamentos que não estão conectados, né, com a verdade. E, gente, quando, né, a gente pega uma premissa falsa, o resto todo desmorona, tá? Então, aqui eu tô ensinando vocês a terem sanidade, né, através da verdade. O primeiro passo para sanidade é a verdade. A verdade é uma face da realidade. Quando a gente tem uma premissa falsa, por exemplo, a gente desconfia de algo que a gente não confirmou. Aí eu tô desconfiada que o meu namoradinho, que o meu chefe, que o meu colega, eu tô desconfiada que... Aí, a partir deste pensamento, que é uma premissa que pode ser falsa, tu constrói toda uma lógica perfeita. Ah, não, mas se X mais Y igual a Z, entendeu? Aí tu vai lá e, não, mas se falou aquilo, viu que de novo aconteceu tal coisa, e aí daqui a pouco, gente, aquilo, em algum momento, tu vai perceber que não era verdade, que não tinha conexão com a verdade, com a realidade. E aí tu vai, meu Deus, como eu sofri desnecessariamente. Olha quanto tempo eu fiquei pensando que essa criatura tava me desejando mal, ou tava fazendo mal, ou sei lá o que, né? E quando eu fui ver, semanas depois, de sofrimento, de angústia, de neurose, de obsessão, nem era nada. Nem era nada. Entende, gente? Então, assim, a gente tem que entender se os nossos pensamentos, eles estão partindo da verdade ou não, tá? Ou se é apenas uma desconfiança, tá? Ou então aquela velha história da pessoa diz, eu não sou capaz, Tati, eu não sou capaz. Criatura, isso é uma premissa falsa na maioria das vezes. É óbvio que tu tem limitação, que eu tenho limitação, porra. Se você diz, eu não consigo voar, sim, criatura, é óbvio que tu não consegue voar, eu não consigo voar, não temos essa capacidade. Ai, Tati, mas eu não consigo, né, sei lá, gente, né, aquela coisa, falar em público. Eu não consigo, aí tu vai, eu não sou capaz de fazer uma transição de carreira, eu não sou capaz de me relacionar, eu não sou capaz de amadurecer. Criatura, isso é uma premissa falsa. E aí, às vezes, a pessoa fica 10, 20, 30 anos sofrendo por causa de uma premissa falsa, até conseguir fazer uma terapia, ou sei lá o quê, e aí a pessoa instalar ela na realidade. E não, óbvio que tu é capaz de fazer isso. A gente vai ter que fazer um ajuste aqui. Mas é óbvio que tu consegue te relacionar de maneira saudável, ou transpor essa tua limitação. Entende? Então tem coisas, gente, que a gente parte de uma premissa falsa, a gente acredita que é verdade, mas não é.
E aí, no fim das contas, isso é como a gente usar uma régua torta para construir um projeto, entendeu? Então, tu tá com uma réguinha torta. Ah, eu acho que a pessoa não sei o quê, ou eu acho que eu não sou capaz, não sei. Então, assim, tu tá com uma premissa falsa, tu pega aquela réguinha torta e tu vai construindo todo o teu projeto. Aí, no fim das contas, o que acontece? A coisa desmorona. Entende, gente? Então, o erro, ele começa pequeno. Às vezes é um pensamento de eu não sou capaz. É um pensamento de eu acho que aquela pessoa tá me traindo, sei lá. E aí tu te enrosca numa infelicidade profunda por anos. Por quê? Porque tu te deslocou da realidade. Então, realmente, nós temos limitações. Realmente, a gente vai passar por traições? Sim. Mas que sejam as verdadeiras, criaturas. Que não seja aquilo que é mentira. Então, a gente tem que buscar se aproximar da realidade. E, gente, às vezes, a gente fica construindo uma lógica na cabeça, tá? Que a gente esquece, né, de fazer esses passos anteriores que eu tô falando. De passar pelo filtro da verdade. E aí, muitas vezes, o que é? Na nossa cabeça faz sentido, tá? Na nossa cabeça faz sentido. Então, um exemplo de silogismo, né? X igual a Y, Y igual a B. Portanto, X igual a B. Isso é um silogismo, gente. Tá? Isso é lógica. Dentro da nossa cabeça, tá? Isso faz sentido. Se X é igual a Y, Y é igual a B, portanto, X igual a B. O que eu falei que tem conexão com a realidade, criatura? O que dessas coisas tem conexão com a realidade? Absolutamente nada. Agora, transpõe pra tua neurose aí. Se a pessoa está me traindo, então deve ser com aquela colega de trabalho. Pronto. Tu tem uma lógica perfeita na tua cabeça que pode não ter conexão com a realidade. Aí tu começa a ir pro próximo passo. Lembrem disso, tá? X igual a Y, Y igual a B, portanto X igual a B. Aí na tua cabeça, porque a neurose ela é sedutora, né? Aí ela fica assim, ó. Vem, pensa mais um pouquinho nessa bobagem aqui, nessa asneira. Isso aqui que tu não faz a menor ideia se tem conexão com a realidade ou não. Se a pessoa está me traindo, deve ser com fulaninha de tal. E aquela vagabunda, uma vez me mandou... Cara, e aí tu começa a fazer uma lógica na tua cabeça, parece que faz sentido, e às vezes só dentro da tua cabeça faz sentido, efetivamente, e tu tá enlouquecendo, porque depois tu vai prestar atenção e buscar os atos e fatos, passar pelo filtro da verdade, e às vezes, na maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com a verdade e com a realidade. E aí tu tá sofrendo absolutamente. E na tua cabeça parece incrível. Olha que coisa. Na cabeça parece incrível. Meu Deus, como que eu não percebi isso antes? Que X igual a Y, Y igual a B, portanto X igual a B. Tem, criatura. Mas o que tem de concreto nesse pensamento? Só tem silogismo aí, não presta pra porra nenhuma. E quando junta com a ansiedade... Pois é, Fernanda. E aí, o que acontece? A ansiedade, tá? É a gente focar naquilo que a gente não tem controle. Ah, que a ansiedade tem infinitas definições. Preocupação, apreensão com o futuro. Entende? A ansiedade é desejar controlar o incontrolável. Né? Mas a ansiedade é a gente não estar no momento presente, no aqui e no agora. A ansiedade, ela só acontece em outro espaço, que não no aqui e no agora, tá? A ansiedade, ela acontece num tempo psicológico, ou seja, no passado ou futuro, tá? Ela não acontece no presente, porque a pessoa que está ancorada na realidade, ela tem sanidade, ela não fica preocupada, apreensiva, pelo contrário, ela age efetivamente, tá? Então, é um tempo psicológico, tá? E um espaço interno, veja bem. A ansiedade, ela acontece dentro de ti, num tempo que não é o agora. Isso que é mais doideira do que isso, minha gente. O que eu falo para os meus clientes, né, ansiosos? Se ancorem na realidade, criatura, volta. Bota o pé no chão, sente o gelado do piso, entendeu? Vai tomar, sei lá, um banho, vai tomar um café. Quando a pessoa volta para a realidade, a ansiedade cessa, tá? Então lembrem disso. Sim, a ansiedade é uma mini loucurinha. Aquilo que vai nos afastando da realidade. Tu tá preocupado, apreensivo, olhando pro futuro e pensando em coisas que absolutamente tu não consegue controlar. Pronto. Então, gente, tem assim, a grande maioria das coisas a gente não consegue controlar mesmo. O que a gente consegue controlar? O nosso comportamento, a nossa resposta diante dos acontecimentos. Mas lembrem disso, tá? A lógica, ela pode ser perfeita e pode estar totalmente desconectada da realidade. Tu pode ter uma lógica perfeita,
Ah, aquela pessoa fez tal coisa que eu não sei quem, dentro da tua cabeça parece tudo perfeito, né? Aí quando tu vai tocar na realidade, não tem nada a ver com isso. Então, minha gente, o próximo passo, né, é a gente também não ficar com pensamentos vaidosos, tá? Ou seja, pensamentos, né, que não... Eles são vazios, né? O que é vaidade, gente? É vazio. O que Salomão diz, né? Vaidade, tudo é vaidade. Pó de poeira, entendeu? Vaidade é um negócio que a gente não toca. É status. Não tem substância. Vaidade, no fim das contas, é um negócio que não tem substância, tá? Então, às vezes, a lógica mais perfeita não vale nada se ela não toca na realidade. E aí, às vezes, a gente tá lendo, né, 10 livros sobre paciência. A lógica tá perfeita, tá? Que eu entendi tudo sobre paciência. Ah, sim, beleza. Como é que tá a tua atitude? Isso é um conhecimento, um pensamento vaidoso, entendeu? Porque não é virtuoso. Porque tu ainda não consegue ser paciente. Tu ainda não é uma pessoa calma. Então, minha gente, é falar sobre empatia, mas maltratar aquele que tá te servindo, entendeu? Ah, cara, pô, a pessoa do cafezinho tá ali te servindo. Aí tu tá cheio de pensamentos intelectuais, né? Meu Deus, a empatia, nós temos que fazer a campanha da caridade, não sei o que lá. Aí a pessoa vem aí, sei lá, né? Te servir aí qualquer coisa no teu trabalho, na tua casa, na tua vida. E tu é um animal, entendeu? Tu responde feito um animal. Ou indiferença. Às vezes eu digo, a indiferença dói mais do que o xingão. A indiferença dói mais, gente, do que tu olhar pra pessoa e falar a real. Então, assim, a gente não pode ter pensamentos floreados, entendeu? Cheio de vaidades, de premissas, de não sei o quê, se isso tudo não toca a realidade. Vocês entendem que a sanidade, ela começa quando os nossos pensamentos, eles se juntam, né? Eles, de alguma maneira, eles estão ancorados na realidade. Então, a gente não pode falar, abrir a boca, entendeu? Pra ser um hipócrita, uma pessoa de merda, tu tá entendendo? Que tá falando sobre perdoar, sobre ter empatia, sobre não sei o quê, e tá sendo uma pessoa má dentro de casa, tratando a mulher mal. Quantas vezes eu vejo na clínica, oi, meu marido trabalha na não sei aonde, todo mundo ama ele. Porra, mas o cara é um cavalo. A gente não pode ser essas pessoas, criatura, porque senão tu tá te afastando, tu tá fazendo hipócrita. O que é a hipocrisia, porra? É duas faces. É uma pra, entendeu? O que eu quero de vaidade, de status, né? De aparência. E outro que eu verdadeiramente sou. Isso é claro que leva à loucura, gente. Quem que vai ter paz vivendo uma vida de hipocrisia, porra? Isso quando a pessoa tem consciência, porque às vezes nem tem, né? Então, gente, nós não podemos ter esse discurso maduro, tu tá entendendo? E na vida prática, a gente ser uma pessoa completamente desordenada. Esse é o ponto, tá? Não dá pra gente ter um discursinho maduro. Eu vir aqui, por exemplo, falar com vocês, porra, e não cumprir o meu dever. Tá entendendo? O meu dever de esposa, de profissional, terapeuta, entendeu? Meu dever como estudante, meu dever como mãe. Não adianta de nada eu vir aqui e falar esse assuntinho aqui. Isso aqui não ia ter validade nenhuma. Tu tá entendendo? Se eu não tivesse uma vida concreta instalada na realidade. Se não tivesse vida acontecendo do lado de cá. Se não tivesse trabalho, se não tivesse casamento, porra. Se não tivesse filho, se não tivesse nada. A maioria nem tem consciência, isso aí. A maioria das pessoas faz as besteiras aí por desatenção e ignorância, né, Fernando? Esse é o ponto. Ou a pessoa está desatenta, tropeçou, caiu. Ou então a pessoa é ignorante mesmo. Olha, eu nem sabia, porque é errado fazer isso. É errado no meu trabalho ser um amor e dentro de casa ser um animal. A pessoa nem sabe, entendeu? A pessoa só tá vivendo. É que dentro de casa ninguém vai me demitir, porra. Entendeu? Dentro de casa ninguém me demite, né? Na empresa tem que... né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm nem consciência. Mas vai perdendo paz. É impossível, entendeu? Quando o pensamento ele não está alinhado, né? Quando aquilo que a gente pensa, a gente fala, o que a gente diz está alinhado, a gente perde paz, isso é óbvio. Entende? Então, gente, ficar pensando bonito, tá? E não ter vida concreta, isso também é um tipo de loucura. Isso nos afasta da sanidade, de alguma maneira, tá? Então, não adianta, é aquela velha história, né? Não adianta tu estudar tudo sobre musculação, sobre dieta, não botar porra nenhuma em prática, entendeu? Ser uma pessoa sedentária e fraca, entendeu? Então, não adianta. A gente realmente tem que, né? Conseguir colocar em prática aquelas coisas que estão na nossa cabeça. Então não adianta ter discurso bonito. Esquece isso, tá? É melhor ter discurso nenhum, então, do que ter um discurso bonito, do que ler um monte de livro e ser um merda na vida. Entendeu?
e ser uma pessoa completamente desordenada. Então é melhor que nem, né, que nem faça. Ou então, aquela coisa, né? Tem a vida espiritual. Que aí, pelo menos, quando tu lê alguma coisa, isso vai encaixar dentro de ti, criatura. Por que às vezes as pessoas, elas leem, não muda nada? A pessoa continua sempre má, a pessoa continua sempre desordenada, a pessoa continua sempre impulsiva. Por quê? Porque não desenvolveu dentro de si a espiritualidade. Então isso é um jumento cheio de livro em cima, entendeu? Essa é a cena do que a gente fala, né? Da pessoa que não tem virtude, que não tem vida espiritual. Gente, quem tem vida espiritual... E aqui eu tô falando de quê? Contemplação da natureza, oração propriamente dita, tá? Se tem religião, a prática da religião, né? O exercício da fé, da esperança, da caridade. Se a pessoa tem vida espiritual, ela lê um versículo, ou ela pega um áudiozinho do Clareia Club, ou ela pega uma frase na internet e aquilo entra dentro dela e encaixa num lugar certinho, a pessoa consegue colocar em prática alguma coisa e mudar efetivamente. Quando a pessoa tem vida espiritual, tá? Quando a pessoa não tem vida espiritual, que ela é só um jumento carregando livro, a pessoa vai lendo, fazendo curso, ouvindo, e só vê podcast, sabe, ouve podcast, vê vídeo, faz curso, lê livro, e tá sempre na mesma noia. Tá sempre, sabe? Tá sempre ruim. O negócio tá sempre... A pessoa não evolui, não desenvolve virtude. Porque a virtude, ela é desenvolvida através da prática. E através dessa disciplina espiritual, né? Então, se eu posso te dar uma dica, né? Não seja um jumento carregando livro, criatura, tá? Tenha disciplina espiritual. Ah, Tati, eu tenho só 1 hora pra estudar no dia. Então tá, criatura, 30 minutos tu vai orar. Ou mais, entendeu? Tu vai fazer uma outra coisa que preste, que é tipo não fazer nada, só contemplar a natureza. Tu vai sentar, vai olhar pra natureza, vai deixar a realidade te absorver. Deixa a realidade te absorver. Fica olhando, se tem filho, fica olhando pra aquela criança. Olha que coisa magnífica, cara. Olha que criatura que eu tenho aqui. Se tu perder esse entusiasmo com a realidade, tá? Se tu não deixar a realidade te invadir, tu vai ser esse jumento aí carregando livro, porra. Sonhos sem atitude são somente sonhos. Não saindo da realidade, né? E quando a religião faz confusão com seus sentimentos, a religião prega algo e você fica entre o que fazer ou não fazer por causa da religião. Assim, as coisas que são universais e que não falham, tá? Ora, fala com Deus, senão falha, tá? Então, a oração, o jejum e a esmola, Cláudia, são ensinamentos universais, tá? E milenares. Isso não tem como errar. Se tu orar, é um momento... Primeiro tu vai falar contigo mesmo, né? Já diria o poeta, olha, primeiro o homem falar só, para depois falar com Deus. Então, primeiro tu precisa falar contigo mesma, no sentido de tentar encontrar a tua consciência, a tua verdade, te ancorar na realidade. Tu fala contigo mesma, sabe? Você diz, ô Cláudia, tu tá indo bem, né? A gente tem que ter esses papos assim com a nossa consciência. A consciência, né, ela está aqui para nos auxiliar, né? Graças a Deus que temos a consciência. Então, por exemplo, o autoexame é uma maneira da gente falar só que vai nos abrindo para a transcendência. Tá? Então, como é que eu fui hoje? Eu fui bem, eu fui mal? Eu me aproximei daquela pessoa que eu gostaria de ser ou eu me afastei? Sabe? Então, é um autoexame. O que eu fiz mal? O que eu negligenciei? O que eu poderia ter feito melhor? Sabe? Primeiro tu fala sozinha. Aí depois tu começa a falar com Deus. Olha que incrível. Aí Deus aparece no jogo e vai te iluminando o teu intelecto devagarinho, entende? Vai iluminando o teu intelecto, começa a ter insights. Olha que maravilha. Esses insights saem da onde, né? Da vida espiritual que tu tá construindo. Então, se existem 3 exercícios, tá? Universais e milenares, ou seja, já passou pelo filtro, né, do tempo. A gente fala que a verdade é filha do tempo. Então, as coisas, elas se testam no tempo, né? A oração, o jejum, gente, tá? A oração é isso aí que eu tô falando. Primeiro, tu fala contigo mesmo, tá? Que é uma maneira de fazer um autoexame, de abrir-se para a transcendência. Em algum momento, tu vai perceber que tu consegue falar com Deus, que tu consegue ter insights, que as coisas estão se alinhando dentro de ti. Dentro da tua consciência só entram 2 pessoas, tá? É tu e Deus. Mas ninguém vai entrar aí. Eu não vou entrar aí, entendeu? Nenhuma pessoa ao teu redor vai conseguir entrar lá. Na tua consciência é tu e Deus. É um canalzinho que nós temos para falar com Deus, tá? E Ele falar com a gente, né? Só que a gente tá tão fechado, gente, tão num piloto automático, a gente tá tão disperso, entende? Tão bitolado nessas questões religiosas, inclusive, entendeu? Eu falo assim, né? Pratique a tua religião, criatura, mas assim, na simplicidade, tá? Na simplicidade. Vai lá, faz o que tem que ser feito, cala tua boca e segue tua vida, entendeu? Não fica querendo
mirabolar demais, sabe? A religião, no fundo, ela é resumida nessas práticas. Oração, jejum e esmola. O que seria o jejum e esmola, né? Vou aqui falar o que seria isso, né? Pra gente entender. O jejum é qualquer tipo de privação. Então, por exemplo, hoje... o jejum alimentar hoje não faz muito sentido, gente. Tá, é legal, quem quer fazer faz. Mas às vezes eu digo assim, faça um jejum de celular. Faça um detox, entende? De rede social. Faça outro tipo de jejum. Sofra outro tipo de privação, porque isso vai elevar o teu espírito. Isso vai te deixar mais sensível às coisas transcendentes, tá? Então, qualquer tipo de privação. E o que é esmola? É a caridade, né? É a gente tirar o olho do nosso umbigo e trazer pro nosso braço, né? Olha, o que eu posso fazer pela minha família? O que eu posso fazer pelos meus filhos? Entende? O que eu posso fazer pelas pessoas ao meu redor? Pronto. Criatura, se tu, né, exercer essas 3 atividades, naturalmente, tu vai expandir, né? Tu vai desenvolver a tua parte espiritual. E qualquer coisinha, gente, tipo essa live que tá acontecendo aqui agora. Qualquer coisinha, tu vai ouvir, tu vai dizer, carai, velho, acho que eu consigo pegar algo dessa live aqui. Aquele insight, porque tu tem vida interior boa, não essa porcaria que eu falei no início, de neurose, de obsessão, de desconexão da realidade, entendeu? De um silogismo que só te enrosca numa loucura, tá? Tu tem efetivamente vida interior. Tu pega um insight dessa live aqui e tu muda a tua vida em alguma partezinha, entendeu? Aí, pronto, o jogo da vida, né, começou a acontecer. A evolução, o autoaperfeiçoamento, e aí a felicidade e a paz, elas começam a aparecer juntos, tá? E, vamos lá, né, o julgo desigual traz confusão para a mente. Onde o esposo não é cristão e a esposa é cristã, tipo o São João, meu esposo gosta e quer ir pra festa. E eu, como esposa, tenho que comparecer, acho que é, né? A criatura, na boa, assim, ó. Isso daí não faz diferença nenhuma, tá? O que vai ser diferente na tua vida, tu e eu não ir nessa porcaria, nessa coisinha de festa? Porra, vai com um sorriso no rosto, serve. Entendeu? Se tu realmente tiver um sorriso no rosto, se a tua presença for uma graça, aonde tu estiver, entendeu? Tipo assim, eu estou aqui. Se a minha presença for uma graça na vida de vocês, eu estou sendo um bom testemunho. Independente do ambiente onde vocês estiverem, independente da crença de vocês. Então, o que acontece? A gente também tem que desejar que a nossa presença, a gente tem que buscar, na verdade, entende? Que a nossa presença, ela seja uma graça na vida do nosso marido, dos nossos filhos, de qualquer ambiente. Que diferença vai fazer? Entendeu? É tu que dá muito valor pra essas coisas. Essa é a parada, entendeu? E o pior é que tu dando valor pra essas coisas, coisa pega, né? É isso que a gente fala de macumba, né? Só faz uma macumba pra alguém que acredita, porra, ferrou. Entendeu? É a mesma coisa, sei lá, se eu aqui largar uma praga em cima de um de vocês aí, quem tem a fé um pouco mais fraca, ou seja, acredita em coisa torta, entendeu? Que não é na verdade, vocês estão deslocados da verdade, aí eu largo uma praga, alguém aqui diz, ai meu Deus, a Tati me amaldiçoou, né? Dá valor, pô, tu deu valor, é óbvio que dentro de ti alguma coisa vai mudar. Então o que eu posso te falar? Destitui de valor, criatura, destitui. Aquilo lá é só comida, é só, sei lá o que, fogueira, entendeu? É alguma coisa que tu vai lá pra acompanhar teu marido, pra essa pessoa que tu ama. No fundo, nós, né, que vivemos o matrimônio, nós temos que estar dispostos a nos abnegar, porra. Quanta coisa a gente faz é contra a vontade por amor ao próximo. Entende? Ó, concordo. Vai e seja feliz você e seu marido, nada errado, né? Quanta coisa que a gente faz sem vontade, porém de bom grado. E falando de cristão, né? Porra, que é mais exemplo do que Cristo, que todo mundo criticava, porque ele, né, ele se sentava com a escória da humanidade na época, com os excluídos, pô. Então, assim, tu não tem que te achar, né, que a coisa vai te influenciar, que vai pesar, que não sei o quê, né? E o julgamento externo, Tati, manda tomar no... A gente tem que ter isso daí, gente. Senão não vai, né? Se tu não aprender a olhar pro outro e dizer assim, na minha vida mando eu vou fazer o que eu faço, não, né? O que eu quero. Efetivamente, pô, então tu tá sendo guiada pelo quê? Pelo teu pai, papai, mamãe, líder de outro... Não, gente, pelo amor de Deus, vida adulta, tem mais de 18 anos, é casado e tem filho, entendeu? Tipo assim, família, vida adulta, responsabilidade, eu decido o que eu vou fazer. E o melhor pra minha família é eu acompanhar meu marido e tentar ser uma graça. Porque à medida que a tua presença é uma graça, tu também arrasta ele, entendeu? Então na próxima, por exemplo, amor, vamos na igreja lá, não sei lá onde, no culto, na missa, não sei onde, na palestra. Aí, pô, aquele dia ela me acompanhou, né? Foi tão bom estar com ela. Acho que até vou ir também, né?
Então, assim, a personalidade mais forte vai puxar a mais fraca, né? Isso é o normal das relações. Então, te fortaleça em Deus, através daquelas, né, disciplinas que eu falei, oração, alguma privação, jejumzinho, né? É bom de fazer essas coisas pra tu te tornar mais forte, mais sensível espiritualmente. E a caridade, por exemplo, tu pode ver isto como propriamente a caridade. Olha, eu não gostaria de ir, não vejo, né, razão naquilo ali. Mas também, assim, né? A pessoa que não gosta de ir também é pessoa chata, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Pessoa chata que tem uma fé torta, né? O que vai influenciar tu ir numa festinha ali, tomar um quentãozinho, entendeu? Coisa boa, que delícia, gente. Então, assim, né? A gente aprende, às vezes, a ter uma vida muito limitada que vai nos privando da felicidade, propriamente dita. Então, às vezes, para ser feliz, né? Tu vai ter que ser um pouquinho rebelde, entendeu? Tu vai ter que olhar para as pessoas que estão tentando te amputar, né? E dizer assim, olha, da minha vida cuide eu, dá licença, e pronto, né? E vai fazer o que tu quer. Quando a gente parar de ficar seguindo o que os outros acham que é certo, a gente começa a ser feliz. A gente tem que descobrir o que é certo efetivamente, né, Fernando? Esse é o ponto, né? Porque às vezes a gente não sabe o que é certo. Por isso que eu falo do autoexame, por exemplo. Então, primeiro tu fale contigo mesmo. O que é certo, o que é errado, entendeu? O que é verdadeiro, o que é falso, o que é bom, o que é mal. Essas três coisas a gente tem que ter em mente sempre, gente. Sempre. Seja por um pensamento. Ah, apareceu um pensamento aqui. Beleza, eu vou ver. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Esse é o primeiro filtro que a gente tem que fazer, pô. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Então, por exemplo, né? Quando a gente vai estudar, né, qualquer questão aí que a gente tá falando, por exemplo, a festinha de São João, né? Quando tu vai pro verdadeiro ou pro falso, tu vai ver que tem uma pancada de coisa, porra. Por exemplo, Natal. Natal era vai estudar né, o que precede, de onde vem o Natal. Aí tu vai, ai meu Deus, então eu não posso comemorar Natal. Calma, relaxa, criatura. Tu tá num mundo concreto, objetivo. Dá a porcaria do presentinho, entendeu? Pra criatura, não fica te chateando com essas coisas. Pô, tem um Deus dentro de ti que tá querendo a tua verdade, tu tá te chateando com porcariazinha do presentinho, ou do Papai Noel, ou do quentãozinho, não sei o quê. Porra, sai da periferia, vem pro centro, pô. No centro tu tem uma personalidade, no centro é tu ser uma pessoa de verdade, no centro é tu fazer oração, jejum e caridade, porra. Aí fica com essas porcaria, entendeu? Ai, posso, não posso, vou fazer, eu não vou fazer. Porra, tu tá negligenciando aquilo que há de mais importante, entendeu? Que é ser, efetivamente. Pra quê? Pra não querer parecer. Mas eu não quero parecer isso, não quero parecer aquilo, não quero... Criatura. Entende? Então, assim, volta pro centro, pô. Eu gosto de ir. Por isso que traz confusão, porque a igreja diz que não é certo. Ai, mulher. Vai de boa, tá? Realmente faça o filtro daquilo que eu tava falando, né? Isso é certo ou isso é errado? Isso é moral ou isso é imoral, né? Essas coisas a gente tem que fazer. Isso é bom ou isso é ruim, entende? Isso vai gerar um transtorno. Porque, por exemplo, se fosse o contrário, hein? Vamos botar o contrário aqui. E se fosse um negócio da igreja que teu marido não quisesse que tu fosse? Às vezes a gente tem que deixar de fazer coisas ou fazer coisas, tá? A nossa liberdade, ela fica um pouco mais restrita, digamos assim, por amor ao próximo, entendeu? Então, às vezes a gente não vai fazer o que a gente quer, a gente vai fazer o que a gente deve. E o nosso maior dever é para com Deus, para com o nosso cônjuge, entendeu? E aí a nossa vida, né, é profissional geralmente. Então é Deus, família, né, e a nossa profissão. Esses são os maiores deveres, não dá pra gente negligenciar. Então passa pelo filtro, isso é certo, errado, isso é bom, isso é ruim, entendeu? A maioria das coisas, gente, são amorais que eu falo. Tem uma pequena minoria, uma porcentagem bem pequenininha de coisas, tá? Que são efetivamente corretas, que a gente não pode negligenciar, entendeu? Tem uma pequena, vamos botar aqui, ó, 100% dos acontecimentos da realidade, tá? Da tua realidade, da minha realidade. Em 100% desses acontecimentos, existe uma pequena parte que a gente não pode negligenciar, que é um bem concreto, tá? Que é um bem objetivo. Então tem coisas que realmente a gente não vai poder deixar de fazer. Porque senão a gente vai ferir a própria dignidade ou a dignidade de alguém, tá? Existe uma pequena porcentagem de coisas, aí seria assim, ó, 5% de coisas certas, morais, que eu não posso negligenciar. Independente de qualquer coisa, né? Então aí estão os mártires, né? Eles estão lá defendendo aquilo que é certo, aquilo que é moral. Eu não vou ceder, isso aqui é certo. Se eu tenho que morrer por causa disso, eu vou morrer, pô. Né? Coragem para defender aquilo que é correto, tá? Existem outros 5% lá no outro cantinho, que são as coisas imorais, as coisas erradas, entende? Aquilo que efetivamente nós não podemos deixar acontecer. Então a pessoa vem, e aí, bora participar aqui dessa orgia.
Porra, é óbvio que não, entendeu? Ah, e aí, vamos aqui fazer um negocinho aqui na empresa, um caixa 2 de boa ali, ó. Consigo fazer. Porra, é óbvio que não. Vocês estão loucos? Então existe 5% de coisa que a gente tem que bater os pés e dizer, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é correto. Não quer fazer, fica aí. Eu vou fazer sozinha. Todo ato é solitário, tá? Existem outros 5% que a gente vai dizer, eu não vou fazer essa porcaria. Eu não vou fazer isso com a minha biografia, porra. Mas, gente, cá, entre nós, entre esses 5% e esses 5%, existem 90% de coisas que eu chamo de amoral. Que nada tem a ver com moralidade, que não é certo nem errado. Entendeu? Ai, meu amorzinho, vamos deitar às 8 ou às 9, tanto faz. A pizza vai ser de calabresa ou, sei lá, né, de camarão, tanto faz. A gente vai trabalhar com X ou com Y, tanto faz. Eu vou fazer a faculdade de nutrição, de psicologia, tanto faz, porra. Isso não é certo nem errado, entendeu? Ah, a gente vai na festinha de São João ou não vai, entendeu? Tipo, isso não é certo nem errado, porra. Então tem 90% de coisas que a gente fica criando treta na vida, entendeu? Que não precisava. Que não precisaria. A gente só precisa criar treta com 5% de coisas que a gente efetivamente tem que fazer e com 5% de coisas que efetivamente a gente não tem que fazer. Entendeu? O resto, deixa acontecer. Deixa acontecer. Aprende, né? Pode ser, tu que sabe, tanto faz. Ô, gente, a vida fica tão mais tranquila quando a gente aprende isso. Sério mesmo, tá? Não posso negligenciar essas coisas. Que coisa que eu não posso negligenciar? Geralmente, tá? Só na alimentação, atividade física, né? Algum tipo de conhecimento, né? Pra alimentar a tua cabeça aí com coisa boa. O trabalho, efetivamente, né? A disciplina espiritual, criatura. E uma socialização saudável, tá? Essas são as basicamente as coisas que a gente não pode negligenciar. Eu não posso me afundar num buraco, entendeu? Quais as coisas que eu não posso fazer? Aquilo que eu tava falando, pô, os 10 mandamentos, entendeu? Oh, não rouba, não mata, não trai, sei lá o quê, blá, 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 blá. É pouca coisa. Fala sério, não é muita coisa. E o resto? Café com açúcar ou sem açúcar? Aí vem, porra. Aí tem a comunidade do café com açúcar, tem a comunidade do café sem açúcar, entendeu? Aí a gente fica numa treta sem fim. Ai, café sem açúcar e café com açúcar. Porra, tanto faz, meu. Tanto faz o que tu quiser, tua vida não enche o saco. Aí pronto, os problemas eles começam a se resolver, né? Quando tu dá foco só pra esses 5% e só pra esses 5%. Foca a tua energia toda nisso daqui, tá? Nesses extremos aqui, né? Do café eu tenho preguiça. Porra, fala sério, né, Tati? Aí tem outras coisas acontecendo, entendeu? Tipo essas coisinhas, vamos na festinha, não vamos na festinha, sabe? Fazendo isso aqui, não sei o que, ela tanto faz, tu que sabe, entende? Mas desde que a tua presença seja uma graça, criatura. Que onde tu chegue, tá? Tu seja uma pessoa que esteja servindo com um sorriso no rosto, fim, tá? Se tu servir com um sorriso no rosto, tu é uma alma iluminada, entende? Se tu está na vida para servir com um sorriso no rosto, tu ganhou o jogo, porra. Entendeu? Para de treta. Então, assim, né? Para de focar nessas coisas amorais e vai. Agora, voltando ao papo que a gente tava tendo, né, gente? A verdade, ela não precisa necessariamente ser dita, mas ela precisa necessariamente ser vivida, tá? Então, a verdade é como ela aparece, gente. Ela não precisa ser discursada, tá? Eu não preciso vir aqui... Por exemplo, eu tenho uma preguiça enorme de falar sobre a minha vida pessoal. Até deveria, como, sei lá o que aqui, né? Uma certa influência que eu tenho. Deveria dispor mais da minha vida pessoal. Pra quê? Pra vocês terem como modelo, entende? Olhar pra... Tati faz assim, então tá, então vou fazer assado, entendeu? Você é tão necessário, os centramentos da semana passada foi cirúrgico. Eu tô tentando falar sobre isso, Tati, mas não... Eu iniciei tentando falar sobre isso no meio do caminho, eu me desvirtuei pra variar, né? Adoro. Nivalda, que saudade, mimosa. Coisa boa te ver por aqui. Né? Me desvirtuei porque eu gosto de falar, né? Agora eu tô fazendo lives cada vez mais raras, então eu tô aproveitando aqui pra botar pra fora as coisas que eu não, né? Não tô tendo tempo de botar. Mas assim, eu deveria de dar mais o exemplo, eu tenho de falar mais sobre a minha vida pessoal. Eu tenho preguiça disso, gente. Tenho preguiça de ver aqui. Eu vou te dizer, a verdade ela não precisa necessariamente ser dita, tá? Ela é testemunhada através dos nossos atos e fatos. A verdade é como uma vela acesa no escuro, entendeu? Ela não precisa dizer, oi gente, tô aqui, estou iluminando, entendeu? Ela vai aparecer e vai iluminar, porra! Então para de querer parecer, entendeu? Eu tenho que parecer cristã, eu tenho que parecer uma mãe, blá blá blá, eu tenho que parecer, não sei o que, criatura, foca a tua energia em ser, tu tá entendendo? Tu não tem que parecer, tu tem que ser, criatura. Quando tu é, efetivamente, a hora que tu aparece em qualquer coisa que seja, numa live, num ambiente, entendeu? Num lugar, por mais atroz que seja,
naturalmente não, ai, gente, eu tenho que ter vida concreta, tá? Eu falo a verdade. Isso aqui, porra, vocês vão sentir assim como uma vela acesa no escuro, porra. Entendeu? Então não fica focando em, eu tenho que discursar, eu tenho que converter as pessoas. Não, criatura, tu tem que fazer o teu testemunho de vida, tá? É aquela coisa, pregue sempre, se preciso, fale. Tenta não foca em falar, tenta em viver, efetivamente, tá? Foca em você, faça o bem, ore, beba água boa, beba água, faça exercícios, ame sua família, busque a Deus e só o resto não importa. É que o resto vem naturalmente, né, mas esse é o caminho. Porque a gente começa a focar naquilo que é central, a periferia ela começa a se resolver naturalmente. Primeira vez aqui, estou adorando, quanta sabedoria. Seja muito bem-vinda, Larissa. Eu já fui mais presente no Instagram em outras eras, né? Agora eu tô aí, de vez em quando eu apareço, tá? Dá uns acorda criatura, né? Mas quero ver se eu venho com mais frequência, pelo menos. Como eu não tava conseguindo me encaixar nos dias de semana, né? Aí eu disse assim, quer saber? Vou pegar a domingueira ali, que é mais tranquilo pra falar isso, né? Palavras com o vento, as atitudes permanecem. Sim, são os atos e fatos. Então, gente, a verdade, ela não precisa ser necessariamente dita. Ela aparece, como eu falei, a verdade ela é uma parte da realidade, entendeu? Então, à medida que vocês estão em contato comigo, vocês estão percebendo parte da minha verdade, tá? E se afaste de pessoas tóxicas. Isso é importante, né? Fazer uma blindagem. Pegue, né? 2, 3 pessoas referências que realmente importem pra vocês e o resto extinga, entendeu? Tipo assim, não cria treta, criatura. Não fica criando treta com as pessoas. Me mandar uma mensagem pra não me mandar uma mensagem. Não! Tem coisa que a gente elimina da nossa vida por inanição, tá? Então apenas para de alimentar aquele negócio ali, tá? Isso aqui não tá dando certo, né? Então tu para de alimentar. E esquece, vai fazendo outras coisas, entendeu? As coisas boas, vai inserindo coisa boa, que a coisa ruim vai indo. Então não fica criando treta com as pessoas, pô. Entendeu? Vai terminar aquela relação. Não, só abandona, deixa quieto, entendeu? Quando for, me convidou pro aniversário, não fica de treta também, entendeu? Vai no aniversário da pessoa, dá parabéns, leva um presentinho, um abraço, deu resolvido. Não precisa estar com aquela pessoa dentro da tua vida, né? Se inserindo e fazendo parte das tuas decisões. É óbvio que não. Nossa, tudo que você está falando abrindo muito minha mente. Que bom, Bruno. Isso significa que alguma vida espiritual tu tem, criatura. Entendeu? Porque, como eu falei, gente, mais vale uma palavra tendo vida espiritual do que milhões de insights, livros e cursos para quem não tem nada dentro de si. É um sepulcro caiado, entendeu? Aquele negócio, cara, por fora tá bonitinha, né? Tem o botox, tem o cílio, tem o não sei o que, não sei por dentro. Por dentro é podre, egoísta, soberba, arrogante, impulsiva, entendeu? Uma pessoa podre por dentro. Então, assim, né? Quando a pessoa tem um mínimo de vida espiritual, cara, qualquer livezinha como essa aqui já vai bater num lugarzinho e vai dizer, olha, dá pra melhorar aqui, entendeu? Então, gente, a sanidade, no fundo, né, ela é a coerência, né, dos nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas atitudes, tudo isso, né, instaladinho na realidade, gente. Então, a gente precisa aprender, né, a fazer os nossos pensamentos corresponder à realidade para que a gente alcance a paz. Entendeu? Então, quando a gente tá, o que a gente pensa, né, o que a gente fala, o que a gente está instalado na realidade, isso não é um monte de suposições, de teorias, entende? De silogismo, né? Mas isso efetivamente está instalado na realidade. Olha, o que eu penso, eu consigo ver na prática, existe uma concretude, existem atos e fatos que realmente pautam ali os meus pensamentos. Eu não estou pensando um monte de absurdo, um monte de silogismo, um monte de neurose, de obsessão. Não é isso que está na minha mente. O que está na minha mente é realmente o que eu vejo na minha frente. Tem uma conexão com a realidade. Quando a gente começa a alinhar essas questões, tá? É como se, né, fosse um trilho de trem bem alinhadinho, tá? Quando os nossos pensamentos correspondem à realidade, como um trilho de trem bem alinhado. O trem, ele vai firme, ele flui, entende? Se o trilho desalinha, o trem descarrilha, criatura. Veja bem, se os teus pensamentos, eles se deslocam da realidade, tu enlouquece. Essa é a analogia, entendeu? Ó, o que é um trilho bem alinhadinho? Os meus pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço está em conexão com a realidade. Tá tudo coladinho com a realidade, tá? Com a verdade. Ou seja, né? Tudo aqui tem coerência com a verdade. É tudo basicamente verdadeiro. Não tô sendo um hipócrita de merda, entendeu? Então tá. Quando essas coisas estão alinhadas, é como 2 trilhos, né? O trilho do trem bem alinhadinho e o trilho tá lá, firme e forte, cumprindo seus deveres, entendeu? Aí quando os nossos pensamentos, a nossa fala, a nossa conduta se desloca da realidade,
Ou seja, né, quando a gente tá mentindo, quando a gente tá sendo um hipócrita, quando a gente tá totalmente louco mesmo, neurótico, obsessivo, etc e tal, o trilho, ó, vai pra dentro do mato e tu não enxerga nunca mais. Aí o que a gente tem que fazer? Realinhar o trilho novamente. Opa, pera, o que eu estou pensando tem, né, base, conexão, referência na realidade? Ou isso tudo aqui é um silogismo enlouquecedor? Ele parece que tem lógica, mas não tem conexão. Aliás, às vezes tem lógica, efetivamente, mas não tem conexão com a realidade. Gente, 11h34, eu nem sei quanto tempo que eu estou ao vivo, né? Mas foi um prazer estar convosco, né? Eu amo, efetivamente, fazer as lives, tem que fazer isso com mais frequência, né? Espero que nos vejamos novamente em breve. Quero deixar aqui o convite para vocês fazerem parte do Clareia Club, né? Receber os meus áudios diários. É só jogar um eu quero em qualquer publicação, né? Ou comentários, ou direct, que tu vai receber o link, né? Somos centenas de pessoas lá fazendo esse tipo aqui de reflexão, tá? Só que diariamente, né? Pequenas doses, 5 minutinhos por dia, pra gente fazer juntos lá essa expansão psicológica. Então, toda semana, de segunda a sexta, áudios diários gratuitos, tá? Áudios de centramento, te tira da periferia, te puxa pro centro, tá? Quem quiser, só botar eu quero, né? Aqui nos comentários ou em qualquer outro lugar do meu perfil aí do Instagram. Ó, a Juliana botou eu quero, já vai receber lá o... né? Primeira vez aqui, amei, gratidão. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Todo mundo que digita eu quero em qualquer parte do meu Instagram, seja em qualquer publicação ou no direct, tá? Recebe o link deste grupo chamado Clareia Club, tá? Somos centenas de pessoas juntas, a gente faz uma respiração profunda para ter uma alteração bioquímica, né? Pra gente conseguir ter clareza de pensamento, oxigenar o cérebro. Depois a gente faz a oração do Pai Nosso para elevar o nosso espírito, para sair dessa mesquinhez que é a matéria. E depois, então, eu faço uma expansão psicológica de algum tema. Essa semana, o tema foi, tá? Semana passada agora, o tema foi exatamente este, tá? A sanidade começa na verdade. Então, aqui eu trouxe alguns pontos, né? Mais ou menos o que eu falei no Clareia Club durante a semana. Quero ver se eu faço essas lives semanais para trazer esse conteúdo, né? Um pouco mais denso, mais intenso, mais também conciso, de certa forma. E para ter essa conexão com vocês, tá bom? Se precisar de mim, estamos juntos. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.